Irmãos, não faz muito tempo que nós ouvimos, a partir da exposição do capítulo de número 2 deste mesmo livro de Atos, especificamente olhando para os versos 42 a 47, sobre as marcas de uma igreja saudável. Nós aprendemos ali, espero que os irmãos estejam lembrados, aprendemos, entre outras coisas, como a doutrina dos apóstolos, a comunhão e as orações devem caracterizar a vida do povo de Deus, a vida da sua igreja. Hoje, porém, eu quero convidá-los a olhar para um outro aspecto igualmente importante da vida cristã. E vejam, um aspecto que anda de mãos dadas com a boa saúde da igreja, boa saúde sobre a qual nós já falamos antes. E é claro, irmãos, que eu falo aqui da fiel pregação do Evangelho. Então, para isso, nós voltaremos a nossa atenção para esta passagem que acabamos de ler, do 3º capítulo de Atos, esta aqui dos versos 11 a 26. E claro, entendendo em que momento específico desta narrativa de Lucas, ela aparece aqui para nós. Bem, como os irmãos sabem, porque foi o que nós vimos no último sermão nesta nossa série em Atos, o Senhor havia acabado de operar a cura de um paralítico às portas do templo. E isso, claro, por meio do ministério dos apóstolos Pedro e João. Foi um milagre, irmãos, que segundo Lucas, espero que os irmãos também se lembrem, causou espanto. Um milagre que chamou a atenção de muita gente. Foi o que nós vimos quando nós olhamos para o verso de número 10 deste mesmo 3º capítulo. Não foi? Por favor, para que nós nos lembremos, volte os olhos rapidinho para o verso de número 10 do 3º capítulo. Ali Lucas nos disse que depois de operar o milagre em nome de Jesus, os apóstolos foram surpreendidos pelo espanto do povo, em certo sentido. Porque o povo, verso de número 10, reconheceu ser aquele homem, aquele paralítico, o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. E vejam, Lucas terminou o texto dizendo para nós que aquela multidão se encheu de admiração e de assombro, porque isso havia acontecido àquele homem. Uma multidão, irmãos, ficou atônita, assustada, admirada diante daquele milagre maravilhoso. Portanto, nós terminamos o último sermão aqui em Atos, vendo que essas pessoas se reuniram com esse sentimento de assombro diante do milagre. Mas, irmãos, nós sabemos, ou ao menos deveríamos saber, que milagres não são o fim em si mesmo. Milagres não são o foco principal do ministério dos apóstolos. Lucas mostra isso aqui para nós. Nós precisamos, portanto, estar igualmente atentos ao que acontece depois do milagre. Isto é, nós precisamos estar atentos à mensagem que aqui foi proclamada ao povo imediatamente após a cura daquele homem que antes era coxo. Então, é a essa mensagem que eu peço que nós nos atentemos nesta noite. Porque, vejam, Lucas agora nos contará que Pedro não ficou parado diante do espanto de toda aquela multidão. Lucas agora nos contará que Pedro não ficou sem palavras diante da admiração e do assombro daquela multidão. É claro que não. Agora Lucas nos dirá que os apóstolos aproveitaram a oportunidade aberta pelo milagre no homem coxo para fazer uma pregação, para anunciar. E vejam, uma pregação, irmãos, por meio da qual, como nós saberemos mais tarde, Deus salvou cerca de 2.000 pessoas. Portanto, é olhando para esta passagem aqui que nós vamos hoje nos fazer algumas perguntas e à medida em que o texto for exposto, nós vamos apresentar as respostas a essas perguntas, certo? Vejam, algumas perguntas de importância para nós hoje, que podem ser respondidas pela exposição desta passagem. Por exemplo, em meio a tantas vozes que ouvimos hoje em dia, em meio a tantos discursos, em meio a tantos pregadores e mensagens que existem por aí, como é que nós podemos identificar uma pregação verdadeiramente fiel à mensagem do Evangelho?
quais são de fato, irmãos, as marcas que definem uma pregação fiel, um anúncio fiel da palavra de Deus? Ou seja, que definem um anúncio do Evangelho que agrade a Deus e que edifique o seu povo. Ou, em resumo, na pergunta que eu vou usar como fio condutor do sermão desta noite, a semelhança daquela que nós usamos em Atos 2, hoje nós vamos nos perguntar o seguinte: quais são as marcas de uma pregação fiel? Quando olhamos para Atos 2, nós nos perguntamos quais são as marcas de uma igreja saudável, não é? Agora nós vamos nos perguntar, pela exposição deste texto, vamos responder quais são as marcas de uma pregação fiel. E sim, vamos expor o texto e aí nós vamos apresentar as respostas, certo? Que são 3, irmãos. 3 as lições aprendidas aqui. A começar pela seguinte delas: pregações fiéis exaltam o Senhor Jesus. Pregações fiéis exaltam o Senhor Jesus. Primeira lição que o texto nos ensina, e vamos ver juntos de que maneira. Reparem, queridos, Lucas diz, no verso de número 11, que aquele homem que havia sido curado, aquele que antes era coxo, do início do 3º capítulo, vejam comigo o início do verso 11, apegou-se a Pedro e a João. Bem, o que isso significa? Você pode se perguntar. Isso significa basicamente que aquele homem não queria sair de perto dos apóstolos, que foram instrumentos em sua cura. Então continua Lucas, que todo o povo correu para junto deles. O homem até então coxo, agora curado, e os apóstolos Pedro e João. Toda a multidão correu até eles, atônita, e isso lá no pórtico de Salomão, que era uma parte bem ampla lá do templo, onde multidões podiam se reunir. Então vejam, diante disso, notem, prestem atenção ao que Pedro faz. Já que a multidão vai até eles, atônita, notem com atenção o que Pedro faz. Vejam, ele não aproveita a ocasião para chamar a atenção para si mesmo, ele não usa aquele momento para promover o seu ministério, nem para destacar sua autoridade. Ele não transforma aquele milagre que havia acabado de acontecer numa plataforma para a sua própria glória, nada disso. Pelo contrário, o que ele faz? Vejam, logo no início do verso de número 12, diz Lucas que Pedro corrige imediatamente a conclusão de que o milagre pudesse ter vindo dele ou de João. Olhem comigo para o verso de número 12. À vista disso, ou seja, à vista de que o povo correu atônito para eles, os apóstolos, juntamente com o homem antes coxo, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? Vejam o que Pedro faz, irmãos. É como se Pedro dissesse aqui com todas as letras: Israelitas, não fomos nós que fizemos o milagre que vocês acabaram de testemunhar. Não fomos nós que, por nossa suposta habilidade, ou por nosso suposto poder, operamos a maravilha que vocês acabaram de ver. Não fomos nós. Então, não olhem para nós, mas olhem para outro. Esse sim. Vejam, e quem é esse outro? Olhem comigo para o verso de número 13. O que Pedro diz? Não olhem para nós, olhem para quem então? Verso 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus. Vejam, é sobre Jesus, irmãos, que Pedro começa a pregar. É Jesus que Pedro começa a exaltar. E à medida em que nós acompanhamos, fazemos a leitura do texto, isso se torna muito evidente. Se os irmãos prestaram atenção à leitura da passagem, viram que o nome de Jesus aparece diversas vezes aqui, não é verdade? Vejam comigo, notem, a pregação de Pedro é marcada pela exaltação a Jesus. Vejam, Jesus é chamado de servo no verso de número 13. Depois, no verso de número 14, ele é chamado de o santo e o justo. Agora vejam o verso de número 15. No verso de número 15, ele é chamado de autor da vida.
E além disso tudo, ele é apresentado como aquele que foi rejeitado pelos homens, mas ressuscitado por Deus Pai. Então notem, irmãos, o que é que Pedro está fazendo aqui? Em sua pregação, aquela multidão atônita. Não está chamando atenção para si, não está chamando atenção para seu companheiro João, mas está chamando a atenção do povo à pessoa de Jesus. Exaltando a pessoa e a obra de Jesus. E de fato, queridos, também é o que vemos quando o apóstolo conecta a cura do paralítico diretamente a Jesus. Vejam o que ele diz no verso de número 16. Pela fé, acompanhem comigo, em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Viram só, irmãos? Interessante, não é? Ele não quer crédito pelo milagre. Ele não quer levar a honra ou as honras do mundo por causa da cura daquele homem. A mensagem que Pedro está pregando aqui aponta sempre para a pessoa de Jesus. Pedro diz, eu e João fomos apenas instrumentos do Senhor. A glória não deve ser dada a nós. A glória deve ser dada em Jesus. Bem, eis aqui uma primeira marca de uma pregação fiel. Pregações fiéis, irmãos, exaltam o Senhor Jesus. Pregações fiéis são cristocêntricas. Tem Jesus como o centro. E sabem, o que nós aprendemos aqui de modo prático para a nossa vida hoje, já que a primeira lição já está clara para nós, pregações fiéis exaltam o Senhor Jesus. O que é que a gente aprende aqui de modo prático? Vejam, se é assim, se pregações fiéis exaltam o Senhor Jesus, se elas têm como centro a pessoa e a obra de Jesus, então, irmãos, nós precisamos ser muito criteriosos com aquilo que nós ouvimos e com aquilo que nós aceitamos como verdadeiro ensino da palavra, não é verdade? Compreendem o que eu digo? Acontece, vejam, nós vivemos em dias, irmãos, em que há muitos púlpitos, muitas vozes, muitos discursos por aí, muitas mensagens, muitas pregações, e acreditem no que eu digo, tudo isso nunca esteve tão disponível como está agora. A um clique na tela do celular. Basta acessar lá a plataforma de vídeos mais conhecida que há por aí, e você encontrará diversas mensagens, diversas pregações, diversos estudos, propalados como estudos bíblicos, mas deixem-me alertá-los. Se aquilo que nós ouvimos, ainda que seja apresentado como pregação, mensagem, se não exalta a pessoa de Jesus, se não tem Jesus como centro, irmãos, aí mora o perigo. O que é que nos ajuda então a discernir se uma mensagem, se um sermão, se uma pregação é fiel ou não? É o conteúdo da mensagem. É a ênfase da mensagem. É a direção da mensagem. Vejam, pergunta simples que nós devemos nos fazer diante daquilo que ouvimos. A pregação exalta Cristo ou exalta o pregador? A mensagem está centrada na cruz ou nas conquistas humanas? Está alicerçada nas Escrituras, que apontam para Jesus, ou nas experiências pessoais e emocionais que as pessoas podem ter ao assistir e ao ouvir aquilo que estão assistindo e ouvindo? Acreditem no que eu digo, irmãos. Uma igreja será tão saudável quanto o for a sua mensagem, quanto o for o seu púlpito, quanto o for a sua pregação. E essa pregação será um tanto quanto saudável quanto for o seu compromisso com Cristo. Então é isso. Primeira lição prática que a gente aprende aqui da primeira verdade do texto. Mas por outro lado, vejam, essa primeira lição também nos serve, em certo sentido, de consolo e motivo de gratidão.
Porque graças a Deus, irmãos, nós servimos ao Senhor numa igreja que prega por anunciar, desculpem, né? Que preza por pregar Cristo com fidelidade. Que preza por anunciar Cristo com fidelidade. E vejam, por que eu digo isso? Porque nós nem sempre damos o devido valor a isso. Entendam o que eu estou dizendo, irmãos. Muitas vezes nós reclamamos da igreja por coisas de menor importância, sem nos atentar para o fato de que aqui na igreja, com todos os seus defeitos, porque é formada por gente pecadora, mas ainda assim, Deus tem nos alimentado. Deus tem nos sustentado com a exposição da sua palavra. E isso é motivo de gratidão, irmãos. Muitas vezes a gente fica preso a coisas de menor importância quando o assunto é a igreja. Por que não tem mais atividades para o público X? Por que não tem mais atividades para o público Y? Por que a igreja não investe mais nisso aqui, naquilo ali? Por que não age assim em vez de assado? Mas sabem, nós precisamos aprender a agradecer a Deus, porque o que há de mais importante, que é a fiel pregação de sua palavra, essa igreja tem prezado por manter, por fornecer, e para a honra e para a glória de Deus. Portanto, louvemos a Deus por isso. Pregações fiéis exaltam o Senhor Jesus. É o que o texto nos ensina em primeiro lugar. Mas há uma segunda marca de uma pregação fiel, ensinada pelo texto, e nós vamos aprender dela agora. Segunda marca de uma pregação fiel, de acordo com a passagem que estamos vendo aqui. Qual é? É a seguinte, segunda lição da noite. Pregações fiéis confrontam pecados e falam do julgamento por vir. Segunda marca de uma pregação fiel. Pregações fiéis confrontam pecados e falam do julgamento por vir. Vejamos isso juntos, irmãos, na passagem que nós acabamos de ler. Reparem, após exaltar o Senhor Jesus, como nós vimos no ponto anterior, Pedro passa a tratar diretamente com os pecados do povo. Ou seja, vejam, Pedro não evita assuntos difíceis com aquela multidão. Ele não suaviza as implicações do Evangelho. Pelo contrário, com coragem e com clareza, nós vemos aqui no texto, Pedro chama o pecado pelo nome e apresenta o juízo de Deus como realidade iminente. Vejamos isso juntos, para que não reste dúvidas. Se você prestou atenção à leitura do verso de número 13, você viu, por exemplo, que Pedro já havia mencionado que o povo entregou Jesus aos pecadores. Vejam comigo o verso de número 13. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus. Olha a confrontação agora. A quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Aí no verso 14, Pedro ainda diz que aqueles homens, israelitas, preferiram soltar Barrabás, um homicida, no lugar de Jesus. Vejam o verso 14. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Olha o confronto, irmãos. Palavras duras. Verso de número 15 ainda. Dessarte matastes. Vós matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do qual ou do que nós somos testemunhas. Vejam, irmãos, palavras duras, palavras confrontadoras. Ele não tem medo de chamar pecado de pecado. Vocês fizeram isso. Então, a partir do verso 17, nós vemos Pedro fazer esse tipo de confrontação de modo ainda mais profundo. E agora, irmãos, verso de número 17. Eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Entendam, Pedro não está desculpando o pecado deles. Pedro não está dizendo que não houve culpa por parte dos israelitas no que diz respeito à morte de Jesus. Não é isso. É claro que houve culpa. Mas o que Pedro está fazendo aqui é reconhecer que havia ignorância envolvida no pecado deles. De todo modo, o fato é que essa ignorância não anula a necessidade de arrependimento. Nem elimina as consequências.
Tanto é assim, irmãos, que ele prossegue chamando os ouvintes ao arrependimento. Vejam comigo o verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Percebem, irmãos? A pregação fiel não ignora o pecado. Ela trata o pecado como pecado. Ela confronta o coração dos ouvintes diante da realidade de que todos nós somos pecadores. E mais do que isso, a pregação fiel fala sobre as consequências do pecado, fala sobre a justiça de Deus. Vejam isso comigo no verso 23. Ao citar a profecia de Moisés, conforme registrada lá em Deuteronômio, Pedro diz assim: acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta, fazendo referência a Jesus, essa será exterminada do meio do povo. Pedro está falando de Cristo aqui, irmãos, apontando para Jesus, destacando a centralidade de Jesus. É o que uma pregação fiel faz, mas nesta mensagem ele não deixa de confrontar o pecado da multidão. Ele expõe a culpa dos ouvintes e mostra que o juízo de Deus é real. Bem, é assim que pregações fiéis são, irmãos. Pregações fiéis confrontam os ouvintes. Pregações fiéis incomodam. Pregações fiéis nem sempre agradam aos ouvidos. É a segunda lição que Lucas está nos ensinando. Pregações fiéis confrontam pecados e falam do julgamento por vir. Vamos pensar em algumas aplicações disso para nós hoje? Sabem, irmãos, é difícil ouvir que somos pecadores. E é difícil sermos confrontados com a realidade de que nós ainda lutamos contra a nossa natureza pecaminosa. Mas uma pregação fiel da Escritura irá nos confrontar. A mensagem de Deus, irmãos, é assim, é firme, é direta, às vezes é até dolorosa, mas acreditem, é necessária. Naquele dia, Pedro olhou para a multidão e disse: vocês negaram Jesus, mataram Jesus. Confrontação, irmão. Pregações fiéis fazem isso com a gente, sabe, nos tiram da zona de conforto. Muitas vezes mexem com o nosso senso de autossuficiência. Muitas vezes revelam o engano do nosso coração e nos colocam diante da gravidade do pecado. E ao fazerem isso, claro, elas nos empurram na direção da única esperança possível, que é o próprio Jesus, que é o Redentor Jesus. Sabem, talvez seja por isso, para não dizer que certamente é por isso, e hoje, muitas igrejas que só falam aquilo que é agradável aos ouvidos, estejam cheias. Porque, irmãos, convenhamos, é gostoso ouvir aquilo que é agradável aos ouvidos. E o apóstolo Paulo, lá na segunda carta a Timóteo, já nos havia alertado sobre a chegada de um tempo em que isso aconteceria. Estão lembrados? Haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. É o que acontece, irmãos, desde a primeira vinda de Jesus e há de acontecer até o seu retorno. Nos últimos dias tem sido assim, mas e conosco? E conosco, irmãos? Vejam, precisamos aprender a receber com temor, mas também com gratidão, as mensagens que expõem os nossos pecados. Porque para nós, crentes, mensagens assim não são castigo. Na verdade, são demonstrações da misericórdia de Deus para conosco. Porque é por meio de mensagens assim, que nos confrontam, que o Senhor nos chama de volta para si. Que o Senhor cura o que precisa ser curado. Por isso, irmãos, nós precisamos ouvir com humildade.
não endurecer o coração, não nos esquivar da palavra, mas com humildade, ouvir quando somos confrontados. Sabem, eu gosto de pensar em mensagens assim, a partir da ilustração do bisturi. O bisturi é um instrumento médico que faz cortes profundos no tecido humano. Só que o médico só usa o bisturi quando é realmente necessário e para extirpar o mal. Cortes são feitos, é verdade, mas para tirar aquilo que não presta, para sanar aquilo que está doente. Sabe, muitas vezes Deus usa mensagens assim, como o médico das nossas almas, para curar aquilo que está doente em nós, para tirar de nós aquilo que não presta. Por isso que muitas vezes Ele nos confronta. Pregações fiéis são assim, confrontam pecados e falam do julgamento por vir. Mas há uma terceira e última verdade a aprender, nós vamos terminar com ela agora. Além de exaltarem o Senhor Jesus e de confrontarem pecados, apontando para o julgamento final, Lucas nos ensinará por fim, em terceiro e último lugar, que pregações fiéis oferecem a graça de Deus àqueles que se arrependem. Terceira e última lição. Pregações fiéis oferecem a graça de Deus àqueles que se arrependem. Por fim, irmãos, vejam comigo, por favor, os versos 25 e 26 da passagem. Pedro está concluindo a mensagem, agora ele se volta para os seus ouvintes com palavras que são cheias de esperança. Versos 25 e 26, observem comigo. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Reparem agora, irmãos, que há quase que uma mudança de tom na mensagem de Pedro. Ele usou até aqui de palavras duras, confrontadoras, expôs a culpa, o pecado da multidão, foi o que nós vimos antes. Mas agora notem, no final da mensagem, ele se volta com compaixão, com um coração cheio de esperança, a qual oferece aos seus ouvintes. Com graça, irmãos. Ele anuncia a graça de Deus. Ele diz àquele povo que, embora tivesse pecado contra Jesus, negando-o, matando o autor da vida, ele diz àquele povo que, embora aquela multidão tenha agido assim, ela também era alvo da promessa feita a Abraão. Os israelitas ainda faziam parte da descendência sobre a qual repousava a aliança. E vejam, Pedro vai além. Pedro ainda diz que foram eles, os judeus, os primeiros a ouvir sobre a mensagem da salvação. Os irmãos compreendem o que isso significa? Pedro está dizendo aqui, irmãos, que mesmo tendo pecado contra o próprio Cristo, a graça de Deus ainda estava acessível àquelas pessoas. A bênção de Deus prometida àquelas pessoas, bem como a todas as nações da terra, se verdadeiramente escolhidas por Deus e alvos do amor de Deus, a bênção do Senhor estava sendo oferecida a elas ali. Sabem, o mesmo Deus que julgará o pecado é o Deus que está pronto para perdoar. É isso que Pedro está dizendo. E não é lindo isso, irmãos? Essa é a mensagem do Evangelho. Confronta pecados, chama ao arrependimento, mas chama também a fé naquele que fez por nós o que nós jamais seríamos capazes de fazer. Chama ao arrependimento, chama à conversão, mas dizendo que há um Salvador, cujo nome é Jesus, que pode nos livrar da ira vindoura. Esse é o propósito da pregação fiel. Não é rejeitar, é restaurar. Não é destruir, é salvar.
Não é deixar o pecador na culpa, mas trazê-lo de volta. É isso que pregações fiéis também fazem, irmãos. Elas não só acusam, não só confrontam, não só alertam. Isso também acontece, mas as pregações fiéis vão além da confrontação. Elas também anunciam a graça de Deus. Dizem que há perdão em Jesus, que há reconciliação em Jesus, que há nova vida em Jesus, mesmo sem esconder a gravidade do pecado, revelam a profundidade da misericórdia. E sabem, eu termino fazendo algumas aplicações desta terceira verdade para nós hoje. Pensem comigo. Quantas vezes, queridos, diante de fiéis exposições da palavra, nós não somos levados a enxergar aquilo que está errado na nossa vida? E quantas vezes, ao percebermos que há coisas erradas na nossa vida, quantas vezes, irmãos, nós não somos tentados a pensar que Deus está contra nós? Entendam, quantas vezes, ao ter os nossos pecados confrontados, nós não somos tentados a imaginar que Deus só quer nos acusar? Você já pensou isso ao ser confrontado pela pregação da palavra? Já pensou que a intenção de Deus seja apenas a de nos expor e de nos envergonhar? Muitas vezes é assim que nós reagimos, mas o texto nos mostra algo muito diferente, irmão. Nós não temos os nossos pecados confrontados para nossa humilhação, exposição. Nós temos os nossos pecados confrontados para que entendamos a necessidade de um Salvador e para que a Ele nós recorramos. Para que vejamos, irmãos, que sem Cristo nós nada somos e nada podemos fazer. Os nossos pecados são confrontados para que a porta do Evangelho aos nossos olhos pareça escancarada e a ela nós corramos. É isso que fiéis pregações fazem. Não fecham a porta da salvação. Elas abrem a porta da salvação. Não para no nosso pecado, aponta para a graça. Por isso, nesta noite, eu termino com uma palavra de consolo a você que está lutando contra os seus pecados e que, por vezes, se vê derrotado na luta contra eles. Deixe que a palavra te confronte. Ouça a palavra ser pregada, tenha os seus pecados confrontados, mas não imagine que com isso Deus queira te humilhar. Deus está te chamando para Ele, para que de braços abertos te receba, te restaure e te dê forças. Te abençoe no sentido de te purificar. Viram o final do verso 26? A bênção de Deus no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. É assim que Ele trabalha em nós, nos santificando, nos apartando das nossas perversidades. Que assim seja. Que sejamos pregadores fiéis do Evangelho, anunciando Cristo, confrontando pecados, mas sempre escancarando a porta da salvação, a porta da graça do Senhor. Em nome dele mesmo. Amém.